boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Nosso assunto de hoje vai ser Primeira Lei de Ohms e associação de resistores e alguns conceitos e exemplos. O primeiro cientista a estudar essa relação entre corrente elétrica e tensão em um condutor metálico foi George Simon Ohm. De 1787 a 1854, foi um físico e matemático alemão que definiu o novo conceito de resistência elétrica, e a sua formulação matemática é conhecida como Primeira Lei de Ohms. O que são resistores? Condutores que apresentam resistência à passagem de corrente elétrica são denominados resistores. E aqui nós temos duas simbologias de resistores. Esta aqui, um retângulo com terminais, é uma representação simbólica de resistores fixos, tanto na Europa quanto no Reino Unido. Esta outra, do lado esquerdo, com linhas de zigue-zague, representa também um resistor, mais usado nas Américas e no Japão. Mas não quer dizer que esse outro modelo também seja usado por aqui. Por definição, resistência elétrica de um resistor é a razão entre a tensão aplicada em seus terminais e a intensidade de corrente elétrica que atravessa. Eu estou querendo dizer que no sistema internacional SI de medida, a resistência elétrica é medida em ohms e é definida através da fórmula R é igual a U sobre I. E isto quer dizer da seguinte maneira, que 1 ohms é a resistência elétrica de um resistor que, quando está submetido a uma tensão de 1 volts, permite a passagem de uma corrente elétrica com intensidade de 1 ampere. Vamos a um exemplo prático de cálculo da associação de resistores em série. Temos aqui um circuito com ligações de resistores em série. Uma resistência R1 de 20 ohms, uma resistência R2 de 10 ohms e uma resistência R3 de 15 ohms. Como nós já sabemos a fórmula para calcular a resistência equivalente desse circuito, temos que resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Portanto, a nossa resistência equivalente será igual R1 vale 20 mais R2 que vale 10 mais R3 que vale 15. Somando a resistência equivalente é igual a 20 mais 10, 30, mais 15, 45 ohms é a nossa resistência equivalente. Resistência equivalente igual a 45 ohms. Então, essa resistência equivalente substitui todo esse circuito de ligação em série, cuja corrente que circula é igual para todos. Ok? Associação de resistores em paralelo. Associação paralela de resistores é aquela em que o circuito apresenta dois ou mais caminhos à passagem da corrente elétrica em seus terminais. Temos aqui I1, I2 e 3. Saímos com a corrente I, temos I1, I2 e 3. Essa é uma característica da ligação paralela. Uma das características da ligação paralela é que os circuitos, os resistores estejam ligados, os seus terminais, no mesmo nó. E como o nome já diz, ligação em paralelo, um paralelo ao outro. E a outra característica é que a soma de 1, e 2 e 3 que está entrando na corrente I, a soma das três correntes é igual à corrente de saída, que é I, que é a mesma corrente de entrada. Vamos à dedução da fórmula.
Sabemos que pela lei de Ohms, a resistência equivalente é igual a V sobre a corrente I total. Aí 1 mais, aí 2 mais, aí 3. Então, podemos dizer que a resistência total, ou seja, a resistência equivalente, vai ser igual a V sobre I1 mais I2 mais I3. Podemos perceber também que I1 R1. Isso eu estou querendo dizer que a corrente 1 ela é igual à tensão que está sobre o resistor R1 dividido pela resistência do mesmo. Sabemos também que I2 é igual a VR2 sobre R2 e que também I3 é igual a VR3 sobre R3. Então podemos dizer que VRN é tensão sobre o resistor N. Rn é igual à resistência do resistor N. Então já podemos dizer que resistência equivalente é igual a V, resistência equivalente é igual a V VR2 sobre R2 mais VR3 sobre R3 mais V mais VRN sobre Rn. Agora, como VRN igual a V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3 mais V sobre Rn. Colocando V em evidência, vamos ter que 1 vezes V, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Tudo isso entre parênteses, vezes V. Continuando, resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, tudo isso entre parênteses, vezes V sobre V. Então, concluindo essa dedução da fórmula para 3 resistência, nós podemos fazer aqui é cortar esses dois V. Esse V estava aqui em cima, colocamos a evidência aqui. Então, isso vai ficar resistência equivalente. Vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais
1 sobre Rn, esse equivalente. Muito bem, como nós já deduzimos a fórmula para resolver esse circuito, vamos à prática com o exemplo do cálculo dessa resistência equivalente da associação deste circuito, onde nós temos três resistências em paralelo: R1 200 ohms, R2 de 100 ohms e R3 de 200 ohms. Como nós fizemos já a nossa dedução, resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, temos então que a nossa resistência equivalente é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 200. Como temos a base diferente, temos que resolver esse negócio aí. Vai ser 200, 100, 200. 100 dividido por 100, 0. 100 dividido por 200, 2. 2 dividido por 2, 0. 0 e 2 dividido por 2, 0. 100 vezes 2 dá 200. Vamos deixar as bases todas iguais. Resistência equivalente é igual. A gente já deixou nossa base. Um sobre. Nossa base a gente já viu lá que é 200. 200 dividido por 200 dá 1. Vezes 1 é igual a 1. Mais 200 dividido por 100 dá 2. Vezes 1, 2. Mais 200 dividido por 200. Isso vai dar 1. Vezes 1, 1. Somando-se as fórmulas, vamos ter que tudo isso é igual a 1 sobre 1 mais 2, 3 mais 1, 4 sobre 200. Podemos concluir que a nossa resistência equivalente é igual. Colocamos este 1 aqui, multiplicando, invertemos a posição aqui, vai ficar 1 vezes 200 dividido por 4, que é igual a 50 ohms. Isso quer dizer que a nossa resistência equivalente, substitui todo este circuito entre o ponto A e B é de 50 ohms. Para circuito de dois resistores de valores iguais, se fôssemos deduzir, temos que a resistência equivalente é igual a 1 sobre R2
mais 1 sobre Rn. Agora, como R1 é igual a R2, que é igual a Rn, temos que a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R. Portanto, 1 sobre R. Resistência equivalente é igual a R mais equivalente é igual a R sobre N, onde N é igual a N, o número de resistores da associação. Dois resistores, sendo assim, para dois resistores, tem-se resistência equivalente é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R2 vezes R1 sobre R1 mais a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Portanto, a nossa resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Deduzimos a nossa fórmula. Vamos agora a um exemplo prático da associação paralela com dois resistores. Vamos dizer que R1 é de 40 ohms e o nosso R2 60 ohms. Como já sabemos que a fórmula da nossa resistência equivalente para dois resistores é resistência equivalente igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Resistência equivalente será igual. Quanto vale R1? A 40 vezes R2, que vale 60, sobre R1, que vale 40, mais 60 de R2. Resolvendo isso, a resistência equivalente será igual a 40 vezes 60, vai dar 2.400, sobre 40 mais 60, será 100, que é igual, corta, 24 dividido por 1, a nossa resistência equivalente é igual a 24 ohms. A resistência equivalente entre dois resistores diferentes sempre dará menor que o valor menor entre os dois resistores. Veja que esse resistor R1 é de 40, a resistência equivalente deu 24 ohms. É isso aí, galera. Injeta like aí no canal Elétrica na Veia.
curta, compartilha e se inscreva, se não é inscrito. Você estará ajudando. Obrigado por ficar até o final.